Gravando. Olá, agora vamos apresentar o nosso trabalho de biologia, cujo tema são células-tronco. Bom, mas antes vamos apresentar os componentes do nosso grupo. O nosso grupo é formado por mim, Maria Dulce, Evelyn, José, Johanna, Andresa e Maria Joyce. Bom, mas antes que a gente comece o nosso debate, é muito importante a gente compreender o que são as células-tronco. Bom, as células-tronco possuem a grande capacidade de diferenciação, ou seja, tornam-se outros tipos celulares. Além disso, elas são capazes de se dividir, ou seja, possuem a característica de autorrenovação. Elas são divididas em cinco grupos principais, que seriam as células-tronco pluripotentes, as totipotentes, as multipotentes, as induzidas e as unipotentes. Bom, as totipotentes, elas possuem um alto grau de capacidade de transformação, de diferenciação, ou seja, ela pode originar um indivíduo por completo, inclusive seus anexos embrionários. Elas podem ser encontradas no zigoto ou no início da fase de desenvolvimento embrionário, que seria aí aproximadamente 3 dias de vida do indivíduo. As pluripotentes, diferente das totipotentes, elas não podem originar o indivíduo por completo, porque elas não chegam a originar os anexos embrionários, sendo aí pouco versáteis nesse quesito. Bom, as células pluripotentes, elas, por exemplo, podem ser encontradas na fase do blastocisto. Bom, as células adultas ou as multipotentes, também outro meio de pesquisa a gente pode encontrar, elas possuem, se dividem em poucos tipos, diferenciação de poucos tipos celulares. A sua característica principal é a renovação celular e podem ser encontradas basicamente em todos os tecidos do corpo, na medula óssea e também no cordão umbilical. Bom, as unipotentes, como o próprio nome já diz, né, elas só conseguem se diferenciar, transformar em células do tecido ao qual elas pertencem. E as induzidas, elas foram formadas, produzidas pelo homem, a partir de células da pele, mas também pode ser a partir de outros tipos celulares. Elas fazem com que a célula regresse, retorne, volte para a fase, o estágio embrionário, e ficou bastante famosa aí a partir do cientista pesquisador Yamanaka, que qual ele ganhou até um prêmio Nobel de Medicina por esse projeto, esse trabalho de células tronco induzidas. Bom, mas também a gente deve enfatizar que por bastante tempo essas células totipotentes, pluripotentes, que constituem aí as células embrionárias, teve bastante questão com a religião, impasses com a religião, porque do que seria vida. Então, a gente deve ter muito cuidado quando a gente pega esse assunto para estudar, porque embate assim com questões étnicas, jurídicas e morais. Mas também é muito importante a gente pesquisar as mesmas, as células-tronco, porque cada vez mais há avanços na biotecnologia, na medicina, sobre esse assunto. E também trazem maneiras de reverter algumas doenças ou até mesmo fazer com que elas retardem nesse processo. Bom, agora iniciaremos nosso debate, que terão partes como vantagens, desvantagens, pontos positivos e negativos, as perspectivas futuras, também a lei de biossegurança, que será mais detalhada ao longo do trabalho, e além de casos também que tiveram, que foram bastante úteis e outros nem tanto, que não teve esse grande avanço, né, podemos dizer aqui. Agora eu passar a palavra para José. Primeiramente, olá, meu nome é José Fernandes e iremos iniciar o debate acerca do uso das células-tronco. Primeiramente, as vantagens e desvantagens. As vantagens com Evelyn Lima e as desvantagens comigo. Vai lá, Evelyn. O tratamento com células-tronco são bastante utilizados, pois as células-tronco apresentam uma grande capacidade de multiplicação e podem recompor tecidos decompostos e ajudam na cura de várias doenças degenerativas, cardíacas, tratamento de mal de Parkinson, de Alzheimer e entre outros. Elas possuem uma grande capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula, por isso são muito utilizadas. Agora você, José.
Os dois maiores pontos negativos a respeito das células-tronco são o seu uso limitado, visto que só podem ser usadas uma vez na vida e em doses pequenas, além da questão ética e moral, já que para coletar células, você precisa de um feto morto ou cordão umbilical de um recém-nascido. Vou falar de um dos casos, que foi a morte no transplante de células-tronco. Isso aconteceu em Londres, no Hospital Infantil Great Ormond Street, onde desde 2003 utilizavam em crianças com câncer um tratamento que consistia no transplante de medula óssea, para que elas ficassem protegidas dos efeitos colaterais da quimioterapia. A quimioterapia destrói tanto as células cancerosas, que constituem o tumor, quanto as células saudáveis do sangue. Antes que a quimio fosse aplicada, as células saudáveis eram armazenadas no congelador. E depois que a quimio era aplicada, essas mesmas células, que são as células-tronco, eram descongeladas e era feito o transplante de medula óssea, para que houvesse a reconstituição das células da criança. Antes de realizar o tratamento, eram feitos diversos testes para ver se havia algum problema, e não tinha nenhum. Até que um dia, esse tratamento parou de funcionar. Perceberam isso quando 8 crianças receberam o tratamento do transplante de medula óssea e não desenvolveram melhoras, mas sim pioraram. Quando 4 dessas crianças morreram, iniciaram uma investigação para descobrir o problema. Foi aí que o especialista em células-tronco, Michael Watts, da Universidade de Londres, descobriu que era porque as células não cresciam mais de forma adequada, por isso não funcionavam mais. O especialista citou que as células são como pessoas, vão perdendo a funcionalidade e morrem. Então, era por isso que os testes realizados antes do tratamento não eram capazes de captar estes problemas. Contudo, o hospital que aconteceu esse caso se pronunciou e disse que iria reintroduzir o congelamento das células utilizando um novo método e que iria acompanhar rotineiramente para ver se havia avanços. Agora eu passo a palavra para a Johanna. Por outro lado, temos o caso de sucesso, que é da família Luvisário, que graças à médica veterinária Simone Luvisário, que em 2006, com o nascimento da sua filha, ela optou armazenar as células-tronco do sangue do cordão umbilical e placentário. Essa decisão salvou a vida do seu filho mais velho, que foi diagnosticado com leucemia. Foram 2 anos sem sucesso, em busca de um doador compatível, e o quadro clínico dele só ia evoluindo. Então, resolveram realizar exames na irmã, o que resultou em 100% de compatibilidade. A equipe médica, juntamente com a autorização da Anvisa, decidiu utilizar essas células-troncos que já estavam armazenadas. Com isso, em 2009, o filho mais velho da doutora foi submetido a um transplante de medula óssea que foi bem sucedido. Agora eu passo minha palavra para Maria Dulce. Bom, agora vamos falar um pouco das doenças tratadas com as células-tronco. Podemos aí destacar a doença de Alzheimer e o mal de Parkinson, pelo fato que cientistas, pesquisadores médicos, eles pegam as células do cérebro desses pacientes com essas doenças e fazem aquele processo de células-tronco induzidas, ou seja, elas pegam as células, fazem com que elas voltem a seu estágio embrionário, tratadas com células-tronco, que seria aí o Alzheimer e o mal de Parkinson. Bom, os cientistas, pesquisadores, eles pegam essas células do cérebro do paciente com essas doenças, fazem aquele processo de células-tronco por indução, induzidas, que fazem com que elas retornem ao estágio embrionário, para saber o que ocasionaram aquelas células ficarem adoecidas e alguns procedimentos a serem feitos para que eles, pelo menos, retardem nesse processo.
Além disso, a gente pode também destacar o tratamento com células-tronco, que é o único que pode curar a leucemia mielolócica crônica, LMMC, que seria assim, o paciente passa por grandes doses de quimioterapia com combinação com radioterapia, fazendo com que as células da medula óssea do paciente sejam todas destruídas para posteriormente vir a ser transplantado outras células tronco para que haja a formação do sangue. Esse transplante pode ser de dois tipos, que seriam aí o halogênico e o autológico. O autológico não é um transplante padrão, pelo fato de ainda utilizar as células tronco do paciente, as quais seriam células troncas anormais, mas o autológico é atualmente o único que pode curar essa doença da leucemia mielolócita crônica, essa LMMC, porque o paciente recebe células-tronco de um doador 100% compatível, que muitas das vezes são próprios irmãos dos pacientes, mas também a gente tem que falar também dos efeitos colaterais desse transplante, o transplante halogênico, que pode causar aí diminuição nas taxas sanguíneas, o que acarretaria tanto na infecções como também hemorragias. Além disso, também há doenças, que é chamada dermos versus hospedeiro, que é também uma doença que é causada através desse transplante. Mas a gente também, como eu havia falado, a gente também é importante enfatizar sobre isso, né? Que é o único tratamento que pode curar a leucemia LMC. Ou também, hoje em dia também, a gente tem profissionais que, tipo, as gestantes com acompanhamento de sua médica, as médicas explicam um pouco sobre isso, que hoje em dia você paga por especialistas que vão até o local que vai ser feito o processo, né, de a cesárea, ou se não, parto normal, pegam o cordão umbilical, retiram essas células multipotentes, que seriam as células-tronco, presente no cordão umbilical do bebê, e guardam, e você vai ficar pagando uma taxa anual. Então, hoje em dia, ainda tem mais esses avanços sobre a biotecnologia, a quais são bastante benéficos para quem tem, assim, quem pode pagar, né? Você ter ali guardado essas células. Claro que a gente não quer que utilize, né? Mas se caso precisar, a gente já tem ali guardado e a gente pode utilizar. Então, já é um grande avanço na biotecnologia, como havia falado. Bom, agora eu passo a palavra a Maria Joyce, que ela vai explicar mais sobre essa lei de biossegurança de 2005. Olá, me chamo Maria Joyce e eu vou falar um pouco sobre a Lei PL 5.153 do ano de 2020, que esse projeto de lei ele foi apresentado pelo senador Eduardo Girão, onde essa lei ela proíbe a utilização de células de tronco obtidas em embriões humanos, onde essas células são capazes de se transformar em qualquer tipo de célula de um indivíduo adulto. E para eliminar o uso de células-tronco embrionários, a proposta altera a Lei da Biossegurança, Lei 11.105 do ano de 2005, e hoje é permitido o uso das células para o fim de pesquisa e terapia. Justificando o projeto pelo senador, as células-tronco adultas na medicina representam ferramentas terapêuticas para doenças graves. Um exemplo dessa doença seria a leucemia. Bom, o Girão, ele destacou a necessidade de se proibir o uso de células, troncos embrionários em pesquisa, pois ocorre muito a destruição e a morte dos embriões humanos. Em muitos experimentos em modelos animais, o uso das células embrionárias tem resultado da formação de teratomas, rejeições e outros problemas graves. E não havendo nada disso, eles têm total segurança para que se inicie o experimento em seres humanos. E o Girão, ele ressalta que a tendência atual dos laboratórios de pesquisa é a utilização de células-tronco adultas, que possuem realmente eficácias terapêuticas. E agora, para concluir, irei falar um pouco sobre as perspectivas futuras com o uso das células-tronco.
Os estudos sobre as células-tronco evoluem dia após dia, modernizando cada vez mais, e se tem grandes expectativas a respeito de tal uso, como, por exemplo, o tratamento e terapia de muitas doenças e a criação de órgãos para transplantes. O tratamento de Alzheimer e mal de Parkinson também é muito esperado com o uso das células-tronco, além da capacidade de poder diferenciar essas células em ósseas, cardiovasculares e entre outros de modelos. E é isso. E esse foi nosso trabalho e obrigada pela atenção.